Boa noite, irmãos. Tudo bem? Irmãos, eu estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram. Me fizeram uma pergunta perguntando assim: você dá o dízimo? Eu respondi que não. Aí a pessoa perguntou por quê? Eu sei porque o dízimo eu entendo que é uma, uma obra até que Deus criou e deu ao povo de Israel, somente ao povo de Israel, para mim não, para você não. Nós somos gentios, mesmo se fosse Israel, isso é há 3.000 anos atrás, isso não vale mais, tá? Não tem lugar para você levar dízimo hoje. Então, isso é o dízimo foi uma ordem que Deus deu a Moisés para passar para o povo, entendeu? Porque a única tribo que não recebeu terra em Canaã foi a tribo dos levitas, tá? A tribo dos levitas foi separada para Deus, para a obra do Senhor no templo. Então Deus falou o seguinte: bom, separa essas duas tribos da terra para eles em Israel. Você sabe que a terra de Canaã é Israel, Jerusalém, Judá. Ali é tudo. Ali tem Betel, tem Jericó, tudo dentro da terra de Canaã, tá? Então essas terras foram divididas para o povo de Israel em 12 tribos, tá? Até quando Abraão entrou a primeira vez na terra prometida em Abraão, estou falando de Abraão mesmo, estou falando de Moisés. Não. Abraão, quando Deus falou para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, ele foi para Canaã. E ele armou a tenda dele, a primeira tenda que foi armada do povo de Deus, lá na terra de Canaã, a terra prometida de Deus para o povo dele, foi quem armou foi Abraão, sabe? Ele armou em Betel, tá? Betel ficou sendo o ponto primeiro onde o povo de Deus habitou. E o primeiro homem de Deus que habitou a terra de Canaã não foi esse povo do deserto que veio do deserto, não, tá? É só para você saber. É só ler a Bíblia, irmão, só estudar. Você vai ver que foi Abraão. Lê essa passagem lá onde diz que Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele saiu. Porque o pai de Abraão, ele era um idólatra, sabe? Adorava Deus estranho. Então Deus viu firmeza no coração de Abraão e Deus tirou ele de lá da casa dos pais dele e vai para uma terra que eu te mostro. E pela fé ele foi, sabe? Por isso que Abraão é tido como nosso pai na fé, sabe? O sacrifício de Isaac, tudo isso mostra o amor que Abraão tinha por Deus. Então Abraão foi um dos primeiros que entrou na terra de Canaã, tá? E ele firmou sua tenda lá em Betel. E essa cidade de Betel, que existe ainda, essa cidade de Betel tem uma história legal. Está escrito nos outros vídeos atrás aí. Se você ver o vídeo que eu fiz do cego de Jericó, que na verdade não nasceu cego, foi levado pelos romanos para Roma, ele, o pai dele, Bartimeu, que em hebraico quer dizer pai, e ele, o filho tinha o mesmo nome do pai. Por exemplo, meu nome é Isaías. Eu tenho vontade de colocar o nome do meu filho de Isaías, né? Todo pai tem essa vontade, né? De colocar algum pedacinho do nome do seu filho no seu filho, dele no seu filho, né? Então, Timeu é o cego de Jericó, Bartimeu é o pai do cego de Jericó. Esse homem foi um dos homens que morreu crucificado, viu? O pai do cego de Jericó. É importante você ver o vídeo atrás aí, que parece que o tema é a linda história da cidade de Jericó. Na verdade, existiu duas Jericó, viu, irmãos? Uma, Deus mandou Josué destruir, e no destruir, Josué amaldiçoou quem construísse a segunda. É importante você ver esse vídeo que você vai ver, tá? E esse cego de Jericó, ele teve um pai, tá? O pai dele, claro que teve um pai, né, irmão? Desculpa. Ele teve um pai. E o pai dele era um soldado do exército de Israel que tinha uma guarnição que ficava nessa divisa de Betel e Jerusalém. Então eles ficavam ali, tá? Mas vamos voltar à pergunta? Uma pessoa perguntou para mim se eu dou dízimo.
eu não dou dízimo. Eu não dou dízimo. Porque eu tenho para mim o seguinte, que isso aí foi uma coisa que Deus fez exclusiva para o povo de Israel. Eu não sou de Israel. Eu sou de São Paulo. Eu não tenho nada a ver com Israel, tá? Então, já começa por aí. Outra coisa que você deveria saber é que o dízimo nunca foi dinheiro. Se foi, mostra para mim na Bíblia, por favor. Tá bom? Outra coisa, dízimo nunca foi dinheiro. Outra coisa, o dízimo era uma vez por ano, tá? Uma vez por ano se dava o dízimo, tá? Então, o dízimo nunca foi dinheiro, era uma vez por ano. E isso não era dinheiro, era o que então? Era o que mantinha os sacerdotes. Era alimentos, cereais, entendeu? Lembra que a passagem de Malaquias? Trazei todo o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É para cuidados unicamente, exclusivamente, o dízimo só servia para isso, para alimentar o sacerdote e os levitas, que foi um povo separado, não ganharam terra, mas eles foram escolhidos por Deus para cuidar do sacerdócio no templo de Israel, tá? No templo que foi feito em Israel, para o povo de Israel adorar a Deus. Então, quem cuidava desse templo, o sacerdote, começou a sair de Arão, depois começou a sair sacerdotes do povo levita, né? E tinha levita também, que era para cuidar do templo, preparar o holocausto, aquele negócio todo, sabe? Então, eu não dou dízimo por causa disso, irmãos. Primeiro uma coisa que é importante a gente saber é o seguinte: por que você não dá o dízimo? Porque se eu for dar o dízimo hoje, não tem lugar para dar o dízimo, entendeu? Porque o único lugar, presta atenção nisso, se tiver outro lugar, você mostra para mim, tá? Aí eu vou lá dar o dízimo também. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Vamos parar de escutar pastor, vamos parar de ficar escutando pessoas que acham que sabem muito. Desculpa, eu não estou falando que eu sou sabichão, tá? Eu quero aprender. Se tiver algum lugar na Bíblia que pede para entregar o dízimo na igreja que Jesus não mandou, fala para mim, tá bom? Quando o pastor lê para você aquela passagem de Mateus, né? 23, 25, acho que é 25, 25. Depois eu volto aqui, né? 25. Deixa eu ler lá para você. Mateus 25, 25, se não me engano. Quando os pastores lêem aqui lá para você, Mateus, então, é 25, 25 mesmo. Mateus 25, 25 diz assim, ó. Jesus falando, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para você não se confundir com a palavra de Deus é o seguinte: Jesus, ele não veio para mim, Jesus, ele não veio para você, Jesus veio exclusivamente para o povo de Israel, tá bom? Lembrando que naquele tempo você não existia ainda, tá? Há 3.000 anos atrás você não existia, nem você, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém, certo? Nós não existimos ainda. Então Deus mandou Jesus para ensinar o povo de Israel. E por que Jesus veio? Você sabe? Não sabe? Eu vou explicar para você. Por que Jesus veio cumprir a lei? Ninguém conseguiu cumprir a lei, é isso? Não. A resposta é não. Ninguém conseguia cumprir, não. Sabe por quê? O sacerdote era um homem como eu, como você. E nós somos corruptos. Viu? Nós temos a corrupção no nosso coração. Nós somos pecadores, tá? Deus escolheu os levitas para servirem no templo, mas Deus, ao escolher os levitas, aquele povo se corrompeu, tá? Com o povo ele se corrompeu. Lembra quando Moisés subiu lá para pegar as leis que Deus escreveu, os 10 mandamentos,
E quando ele voltou, o pessoal estava adorando um bezerro feito de ouro, do ouro que eles tinham por ali, fizeram uma estátua de um bezerro, você lembra? O homem tem necessidade de adorar um Deus, essa é a verdade, tá? Quando você vê um índio adorando o sol, ele está adorando a Deus, viu? Quando você vê um índio adorando a lua, ele está adorando a Deus. Aquilo lá é o Deus para ele, porque não explicaram ainda para ele quem é Jesus, tá? É por isso que tem que ter pessoas que vai e pregam o evangelho, né, irmãos? Aqui na cidade nossa, aqui a gente prega o evangelho na praça, na rua, na favela, principalmente favela, que agora não pode falar favela mais, né? É comunidade, entendeu? Então teve uma época que a gente fez culto, começava às 10h30 e terminava às 11 horas da noite. Muitos dias, porque era um casal casal novo, e a mãe dele pediu para a gente fazer culto na casa deles, porque para ele se afirmar mais na fé, tá? Então a gente faz culto na rua, na roça, no mato, com chuva, sem chuva, com sol, com poeira. Quantas vezes a gente estava pregando na rua, no mato, na roça, e passava um carro, jogava poeira na cara da gente, e nem conseguia ler a Bíblia, sabe? Porque a poeira entupia a gente, sabe? E quantas vezes a gente foi pregar o evangelho na roça e tinha tanto barro que o carro não saía do lugar, entolou e não saía mais. Teve uma vez que o carro furou o pneu, sabe? E nós tivemos que parar no escuro, onde nenhum celular funcionava. Você entendeu? E tinha no carro mulheres, homens, os irmãos da igreja, tá? Essa igreja que hoje eu não frequento mais, porque eu acho que a igreja hoje virou um comércio, sabe, irmãos? Virou um comércio bom. Se você quiser ganhar dinheiro, é só abrir uma igreja, tá? Você vai ganhar muito dinheiro. Com certeza você vai para o inferno, mas que você vai ficar bem rico, vai. Isso com certeza. Arruma um nome bonito e tipo chamar Deus presente, entendeu? Chamar significa isso, Deus presente. Põe esse nome Deus, põe esse nome chamar. Então Elohim, né? Jeová Rafá, meu Senhor, que tira toda dor. Arruma um nome assim, abre uma igreja, que esse é o melhor comércio que existe hoje, sabe? Você vai ficar sentado no púlpito lá, não precisa fazer nada, que o pessoal vai trazer o dinheiro e encher o seu bolso de dinheiro. Eu não vou em igreja mais, eu não vou mais. Então, o dízimo, por que eu não dou o dízimo? Porque o dízimo é uma instituição feita por Deus, dada a Moisés, para o povo de Israel. Eu vou ler para você daqui a pouco Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Para quem Deus está falando quando Deus levantou o profeta Malaquias e por que Deus levantou o profeta Malaquias? Eu vou explicar agora. Então, o que aconteceu? Deus separou um povo, né? Que é o povo os levitas, né? E os filhos de Arão, para que sejam os sacerdotes para fazer os trabalhos na casa do Senhor, né? Ofertas, oferendas a Deus, que perdoava pecados, perdoava não, encobria pecados. Quem apagou os nossos pecados é Jesus, tá? Ninguém pode. Um animal, o sangue de um animal não pode apagar o seu pecado. Quem pode apagar o seu pecado é o sangue de Jesus. Por isso que ele disse: aquele que crê em mim será salvo. Sabe por quê? Creu na sua morte, creu no porquê ele morreu, creu no porquê ele esteve aqui, creu no porquê ele levou tanta chicotada, creu porquê cuspiu na cara dele. Quem crê em mim será salvo. Quem crê em mim terá a vida eterna. Então, por que não deu certo esse negócio de dízimo com os levitas? Porque agora eu vou entrar, depois que eu falar isso aí, eu vou entrar no livro de Malaquias, tá? Então, começou uma corrupção, né? Porque o homem é pecador, eu sou pecador, você é pecador, nós, humanos, todos somos pecadores, tá, irmão? Não fala que você é santinho, que você não é. Nós vamos ser santos só quando estivermos do lado de Jesus, se Ele tiver misericórdia de nós, viu, irmãos? Então, por enquanto, não tem ninguém santo aqui não, sabe? Se pastor acha que é santo, que vai para o céu, mentira. Ele não pode provar isso, tá? Ele não pode provar isso, porque ele é um homem
mentiroso, que disse a palavra do Senhor Jesus, Deus mesmo falou assim, ó, que seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. E o homem é mentiroso. O homem que eu estou falando é pastor, é padre, é papa, é tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Então estão prontos para enganar, tá? Não só eu, mas o pastor, o papa, o padre, todos estão prontos para te enganar, todos. E para arrancar o seu dinheiro principalmente, tá? Então o que aconteceu? Deus passou a lei para Moisés como uma instituição, né, dada a Moisés por Deus, para que o povo, através da lei, conhecesse o que é pecado e o que não é pecado. Porque, irmãos, a própria Bíblia diz que é o seguinte: quando você você é inocente, você está fazendo as coisas sem saber, Deus não leva em conta, sabia? Quando você, por exemplo, se você fizer um pecado e você não tiver conhecimento que aquilo é pecado, você não vai ser culpado por isso, sabe? Deus é justo, Deus é super justo. Então Deus falou o seguinte para Moisés: Moisés, passe essa lei para o meu povo, povo de Israel, tá, irmãos? Povo de Israel, exclusivo para Israel. Quem tinha que dar o dízimo para o povo lá era o povo de Israel. Então é por isso que eu vou ler para você agora aqui, Mateus 25, 25, tá? Aqui Jesus está falando, irmãos. Jesus não está mandando, quer dizer, desculpa. Jesus está mandando dar o dízimo sim, porque ele veio para cumprir a lei, tá? Ele a cumpriu tão bem cumprida que ele foi o sacrifício perfeito. Não existiu sacrifício mais perfeito que Jesus, irmãos. Ou você acha que o sacrifício de sangue de um boi é mais importante que o sangue de Jesus? Não é, né, irmão? Não é. Então, Jesus, ao cumprir as 613 itens da lei, é preciso que haja derramamento de sangue para apagar os pecados. Naquela época, o sangue do boi encobria os pecados, não apagava. Mas o sangue de Jesus é tão poderoso que ele apaga os seus pecados. E diz a palavra de Deus que Deus, quando você aceita Jesus como Senhor, ele pega os seus pecados e joga para trás. E deles, sabe onde joga? No mar do esquecimento. E deles, Deus diz que nunca mais se lembra. Tá? Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida. Coisa bonita isso, né, irmãos? Então foi isso. O sacerdote começou a ficar corrompido. Se você ler o livro de Malaquias, Deus levantou Malaquias por causa disso. O povo, o sacerdote estava corrompido, roubando a Deus na desobediência. Quando eles falam que está roubando a Deus em dinheiro, é mentira, tá? Não é roubar a Deus em dinheiro, não. Eu sei onde está escrito isso. Vamos lá, Malaquias, capítulo 1, versículo... Depois eu vou lá. Capítulo 1, versículo 8, está escrito isso. Roubará o homem a Deus? Né? Roubará o homem a Deus? Pergunta. E o profeta Malaquias respondeu: vós tem me roubado no dízimo e nas ofertas alçadas. O que tipo de roubar é esse, irmãos? Como é que você pode roubar Deus, irmãos? Fala para mim. Pode, dá para fazer isso? Roubar Deus? O único jeito de você roubar Deus, irmãos, é na desobediência, porque tudo é dele. Como é que você vai roubar uma coisa que é dele? Você é dele. Como que você vai roubar Deus, irmãos? Esses pastores estão enfiando na sua cabeça aí que você não deu dízimo, você está roubando a Deus. Que mentira mais descabelada é essa? Sabe? Esses caras estão corruptos, tá vendo? Tá vendo o que já entrou no coração deles? Eles querem dinheiro, dinheiro e dinheiro. Por isso que eu falo, igreja é um bom negócio. Quer ganhar dinheiro? Abre uma igreja. Mas você vai ter bastante concorrência, tá? Porque o que tem de vagabundo ganhando dinheiro com igreja, olha, não é fácil não, sabe? Eu até pensei em abrir uma igreja, sabe? Eu até pensei. Eu tenho 28 anos de GM, General Motors. Eu pensei assim, puxa vida, quando eu sair, eu acho que eu vou abrir uma igreja, sabe? Não para ganhar dinheiro, viu, irmãos? Não é para ganhar dinheiro, não. Na minha igreja não vai ter dinheiro, não. Na minha igreja vai ser o seguinte, ó. Vai funcionar o seguinte. Por isso que eu falei chamar.
A minha igreja iria se chamar pelo seguinte: chamar significa o seguinte: Deus presente. Então a minha igreja seria o seguinte: ninguém dá dinheiro para ninguém. Você vai lá, ouve a palavra de Deus, entendeu? E eu, sendo o líder da igreja, eu vou conhecer cada um que vai lá. E se a Dona Maria estiver precisando de pagar a luz dela e ela falar assim: pastor não sou pastor, irmão Isaías, eu estou precisando de dinheiro para pagar a luz, que senão vai cortar. Meu marido morreu, eu estou sozinho, meus filhos no trabalho são tudo pequeno, e eu estou precisando de dinheiro para cortar a luz, senão vai cortar. E vai ter uma placa escrito lá: ó, se você precisar de ajuda, fale com o irmão Isaías. Vai ter uma placa lá. Aí você vai falar comigo. Eu vou lá na sua casa, quero ver as suas contas, tá? São 5 contas que está atrasado, os caras vão cortar mesmo. Aí eu pego aquelas contas e levo para a igreja, entendeu? Olha como você vai dar dinheiro. Aí eu vou falar com os irmãos da igreja e vou perguntar para eles: irmãos, se ninguém pagar eu pago, tá? Só avisando que se ninguém pagar eu pago, porque Deus me abençoou com um salário muito bom, graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Se ninguém pagar eu pago. Eu vou construir igreja. Eu não quero que ninguém me ajude a construir nada, porque eu penso o seguinte, irmão, que tudo que Deus faz, Ele sustenta, entendeu? Se Ele sustenta o pé de laranja, que nunca para de dar laranja, já viu o pé de laranja parar de dar laranja? Ele para de dar laranja se você não cuidar dele. Se você pegar a sementinha e plantar, vai dar outro pé de laranja, que não vai parar de dar laranja. Depois daquilo lá ficar velho, você pega a sementinha, planta outro pé de laranja, nunca vai parar de dar laranja. Sabe por quê? É tudo sustentado pelo poder de Deus. Então a igreja nossa vai ser sustentada pelo poder de Deus, se Deus me der graça um dia de ter essa igreja. Então eu vou pegar e vou levar lá a conta e vou perguntar para os irmãos: irmãos, temos aqui a Dona Maria, eu vou chamar ela lá na frente, Dona Maria, ela está precisando de tanto, mixaria. Conta de luz é pouco, né, irmão? É tipo R$1.000, sei lá, R$500, sei lá. Então é pouco. Assim vai ser a igreja, tá, irmãos? Nada oculto, nada de pegar dinheiro e levar para o quartinho lá do fundo. Nós vamos contar depois da igreja, depois que todo mundo vazar. Não, tem isso não. Nós vamos solucionar o problema da pessoa na hora, ali dentro da igreja, na hora. Dona Maria, ela tem, irmãos, eu vou falar lá, vou pregar a palavra e vou falar lá. Irmãos, Dona Maria está com 3 contas de luz atrasadas e nós precisamos de ajudar ela. Além das contas de luz, nós vamos ajudar ela também com cesta básica. Todo mês eu vou dar uma cesta básica para ela. Eu quero saber quem pode ajudar. Quem pode? Eu preciso de pagar essas 3 contas dela. Mas eu não estou pedindo para ninguém pagar. Se vocês não pagarem, eu pago. Entendeu? Se vocês puderem me ajudar, amém, né, vamos pagar. A pessoa que for ajudar pode até ir lá e pagar, tá? Eu não quero pôr a mão no dinheiro de ninguém, entendeu? E a conta de água e luz? Eu pago. Deus levantou a obra? Se ele levantou, ele sustenta. Se ele plantou pé de laranja, o pé de laranja não parte da laranja, ué, por que não vai sustentar a igreja minha? A igreja dele, que levantou. Chamar é o nome da igreja, Deus presente, tá? Lá não existe dízimo, lá não existe nada. Você nunca vai, lá tá mais para você sair com dinheiro do que levar dinheiro, tá? Lá vai ser assim. Se você estiver precisando, eu vou na sua casa, eu vou saber a sua necessidade e a gente vai te ajudar, em nome do Senhor Jesus, amém? Então o que aconteceu foi o seguinte, irmãos, naquele tempo Jesus levantou, Deus e Jesus primeiro é tudo a mesma coisa, já disse isso um monte de vezes, mas tem que repetir, né, irmãos? Deus e Jesus para mim é tudo a mesma coisa. Então quando Deus levantou os sacerdotes e os levitas, Deus levantou isso para cuidar do sacerdócio, dos templos, das ofertas, né, a oferta alçada para Deus, tudo. Só que esses caras foram se corrompendo com o tempo. No começo foi muito bem, obrigado, muito bom, Deus feliz. A Bíblia diz várias vezes que Deus aceitava aquilo com um cheiro suave em suas narinas, as ofertas que se oferecia para Deus.
Mas com o tempo, as pessoas, isso é real, irmãos. Isso que eu estou falando é verdade. Não é só comigo, é com você, é com eles lá também. Aconteceu isso, com o sacerdote aconteceu isso. Com o tempo, eles foram ficando corrompidos. Aí o cara levava uma ovelha que tinha uma pinta preta, não podia. Deus só aceitava a ovelha se ela fosse todinha branca. Se ela tivesse uma pinta preta, não podia sacrificar para ele. Então, o sacerdote começou a aceitar. Uma pintinha só. Vamos. E aí que entra o mal, sabe? A minha mãe falava o seguinte, que quando você rouba uma agulha na casa de uma pessoa, você está pronto para roubar um banco. E é verdade, viu, irmãos? Porque o mal entra assim, de pouquinho, né, na vida da pessoa. Então, quando Deus levantou Malaquias, é porque o povo estava... Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz Malaquias capítulo 8. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Mas isso não é dinheiro. Na verdade, isso nem é cereais. Isso nem é boi. Tá? Aqui nós estamos falando espiritual, irmãos. Você não for espiritual, você não vai entender. Presta atenção. Vós me roubais. Deixa eu ler lá. Malaquias. Capítulo... Peraí. Deixa eu ler lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. 3, 8. Está escrito assim, ó. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Olha que você vê. Não era dinheiro, tanto é que os cara que estavam roubando a Deus aqui em Malaquias, eles não podiam entender porque era espiritual isso, sabe? E eles não eram espirituais, nem o sacerdote e nem o povo, sabe? O sacerdote vai mudando, acabou o discernimento da palavra de Deus, acabou, sabe? Acabou, não tem mais. Então, olha aqui o que diz. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Tem uma interrogação aí. Roubará o homem a Deus? Consegue roubar a Deus, irmãos? Consegue? E continua dizendo assim: todavia, vós me roubais. Deus falou: vocês estão me roubando sim. E vós dizeis: em que te roubamos? Estou no 8 ainda, tá? E nós, olha o que ele disse: em que te roubamos? As pessoas perguntaram, porque nem não sabiam o que estava roubando, porque eles não estavam ligados espiritualmente, irmãos. Entendeu? Presta atenção, eles não estão falando de dinheiro. Se eles estivessem roubando dinheiro, eles sabiam que estavam roubando dinheiro, mas não é dinheiro. Aqui o roubo aqui é desobediência. Quando Deus fala aqui, ó, roubará o homem a Deus? Como assim? Ninguém rouba. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? As pessoas, o sacerdote disse, até o sacerdote estava sem noção espiritual das coisas. Até o sacerdote disse, em que te roubamos? Eu nunca peguei um dinheiro seu enfiou no meu bolso, como assim te roubamos? Na desobediência. O que foi mandado colocar na lei lá por Moisés, através de Deus, que o sacerdote deveria cumprir agora, ele não estava cumprindo mais. Ele estava aceitando um bicho machucado. Isso é roubar a Deus, não é dinheiro, tá? Trazendo pão fermentado para oferecer para Deus, isso é roubar a Deus. Em desobediência. Deus não quer o seu dinheiro, pelo amor de Deus, não pensa assim, que Deus quer o seu dinheiro. Não quer. Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. A própria Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Ele vai querer essa mixaria que você ganha para quê, irmão? Fala a verdade. Se ele pegar o seu dinheiro, ele vai atrapalhar a sua vida, entendeu? Ele vai atrapalhar, vai ter dia que você não vai conseguir pagar a conta de água e luz, entendeu? Então Deus não quer seu dinheiro, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua obediência. Roubar a Deus, aqui no caso, 3,8 diz assim, roubará o homem a Deus? Irmão, essa interrogação aqui quer dizer o seguinte, o homem consegue roubar a Deus? Você aí consegue roubar a Deus? Consegue? Como que você rouba a Deus? Se existir alguém que consegue roubar Deus, esse cara vai ficar rico, hein? Porque Deus é dono de tudo, né?
Roubar um banco é uma coisa, roubar a Deus é outra, né, irmãos? Olha para você ver. Roubará o homem a Deus? Tem uma interrogação. Olha, leia na sua Bíblia. Vai, eu vou te dar um minuto. Pega sua Bíblia aí. Malaquias capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Te dou um minuto, tá? Pra você achar aí. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Falta 70 segundos para mim. Menos, né? Falta 30 segundos para mim comentar, tá? Pega sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Para você entender, irmãos. Discernimento, pelo amor de Deus. Tá? Não fica aí na onda desses caras não, falando que é dinheiro, não é não. 43 ao que 60 não é par, tá, irmãos? 48, 49, 50, falta 10 segundos para a gente comentar, tá? Pega sua Bíblia, Malaquias capítulo 3, versículo 8. 55, 6, 7, 8. Pronto, acabou o minuto. Ó, irmãos, presta atenção nisso, irmãos. É muito espiritual isso aqui. Eu acho que é bem provável que você não entenda. Mas dobra o seu joelho e pede para Deus para te dar entendimento, discernimento da palavra de Deus, tá? Essa interrogação que está aqui, irmãos, não é à toa. Eu vou mostrar para você. Cadê uma caneta? Eu vou marcar aqui para você ver. Tem uma interrogação aqui, ó. Vou marcar para você ver aqui. Tem uma interrogação aqui, ó. Olha aqui para você ver. Essa interrogação aqui mostra que não é dinheiro. Olha aqui para você ver. Onde está mesmo? Capítulo 8, né? Ficou a mão em cima aqui, ó. Olha aqui. Roubará o homem a Deus? Olha a interrogação aí. Tá vendo? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Em que te roubamos? Porque quando o profeta Malaquias falou o seguinte: roubará o homem a Deus? Aí as pessoas falaram para assim: roubar em quê? Roubar em quê? Dinheiro a gente não traz para sacrifício, para oferta, porque Deus não quer dinheiro, nunca quis. Roubar em quê? Não estou entendendo. Aí que eles começaram a ter pensamento. Aí Deus falou o seguinte: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Porque o povo não sabia do que Deus estava falando. Entendeu? Olha o 8. Roubará o homem a Deus? Você consegue roubar Deus, irmão? Você consegue roubar ele? Puxa vida, como é que você consegue roubar Deus? Explica para mim, irmão. Você deve ser o cara mais rico do mundo. Já pensou roubar Deus? Roubar um banco, tudo bem. Dá até para entender. Se arma uma quadrilha, você vai lá e rouba o banco. Mas roubar Deus? Como assim? O único jeito de roubar Deus é desobedecendo Ele. Porque Ele passou uma lei que deveria ser cumprida. E quando você não cumpre a lei de Deus, você está roubando Ele em desobediência. Não é dinheiro, tá? Não é. Presta atenção nesse capítulo 8, 3:8 de Malaquias, que os pastores gostam de falar que é dinheiro. Não é dinheiro, é roubo em desobediência. Até o povo pergunta aqui. Primeira pergunta tem uma interrogação, a segunda resposta do povo também tem. Roubará o homem a Deus? Tem uma interrogação. Roubará como? Né? Aí os cara mesmos, o povo lá perguntou: roubará o homem a Deus? E vós me dizeis: em que te roubamos? Olha lá, está escrito aqui, ó. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Não existia dinheiro. O povo estava em dúvida aqui, porque é o seguinte: quando o profeta Malaquias falou: roubará o homem a Deus? O povo falou assim: mas roubar o quê? Como assim? Roubar como? Como? Não existe dinheiro. Nós só traz cereais para cá, animais. É este o roubo. O roubo é esse, é a desobediência. Deus não quer pão com fermento. Deus não quer bicho cego. Deus não quer bicho machucado. Deus não quer bicho doente.
Você entendeu? Isso é roubar a Deus em desobediência. Entendeu? Não, você nunca vai conseguir roubar Deus, irmãos. Quando você pega o seu dinheiro e não dá o dízimo na igreja, sabe? Você não está roubando Deus. Você está levando dinheiro para uma outra pessoa que não tem nada a ver com sua família. Isso é até pecado. Entendeu? Isso é até pecado, porque você está dando dinheiro para uma pessoa que não precisa. Ele tem que trabalhar, igual você trabalha. Por que só você trabalha e ele não? Por que você dá dinheiro para o cara? Eu não entendo, ele é parente seu? O que ele é seu? Eu nunca dei um centavo na igreja. Eu enfiava a mão dentro da salva, mas não punha nada. Entendeu? Só para dizer que tinha posto. A ver, eu até fazia assim dentro da salva, para parecer que caiu alguma coisa lá dentro. Entendeu? Nunca dei nada. Você entendeu? Nunca dei. E nunca vou dar. Porque isso aí não é de Deus. O profeta Malaquias pergunta aqui no capítulo 3, versículo 8, que os pastores sempre falam, sabe? Roubará o homem a Deus? Irmãos, pensa na sua cabeça, pensa um pouquinho na sua cabecinha aí, vai, pensa aí. Se você acha que consegue roubar a Deus, mostra para mim, fale para mim agora, escreve aí no comentário, como você rouba a Deus? Eu quero saber como é que você rouba a Deus, irmão, porque não é fácil não. Roubar a Deus não é fácil não, ele é dono de tudo, inclusive de você. Ele é dono de tudo. Como você rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas? Não. Você rouba a Deus na desobediência. Dízimo e oferta era o que era levado de forma desobediente para Deus. Então Deus está falando aqui o seguinte: vocês estão me roubando, porque as leis que eu mandei lá atrás vocês não estão cumprindo. É por isso que vocês estão me roubando. Você entendeu? Vocês estão me roubando porque eu pedi para não trazer animal machucado. Vocês estão trazendo e oferecendo para mim. Irmãos, depois que Deus falou isso aqui, ele falou o seguinte, ó, parou, não quero mais sacrifício nenhum, pare. Ficou 400 anos sem falar com o povo, tá? Depois de Malaquias. E o povo não mudou, não, piorou, sabe? Tem uma hora aqui, se você ler o livro de Malaquias, você vai ver que Deus fala: isso agora toca a vós, sacerdotes, corruptos, pastores, ladrões, que fica roubando o povo. Então vocês viram aqui que não é dinheiro, né? 3, Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Tem uma interrogação aqui. Como você vai roubar a Deus? Se você consegue, escreve aí para mim. Escreve aí. Estou esperando. Escreve aí e mostra o versículo. Como que eu vou roubar a Deus? Como? Todavia vós me roubais, diz, e dizeis: em que te roubamos? Deus falou para ele o seguinte: roubará o homem a Deus? Eles ficaram por ele fervendo. Você vai roubar a Deus? Como assim? Aí o profeta Malaquias falou assim: todavia vós têm roubado a Deus. Com frequência vocês têm roubado a Deus. Aí o povo falou assim: mas roubamos como? Porque o povo não está entendendo. Isso é espiritual, esse negócio. O povo não estava espiritual, estava carnal, trazendo qualquer coisa para Deus, sabe? E não é assim. As coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus é assim, ó, é sim, sim ou não, não. O que passar disso é do diabo, diz a palavra do Senhor Jesus, tá? Então, 3:8, roubará o homem a Deus? Essa interrogação aqui, irmão, quer dizer tudo. Roubará o homem a Deus? Você rouba? Você consegue roubar a Deus? Fala a verdade. Não é com essa mixaria que você ganha, não. Não é com essa fazendinha que você tem, não. Deus é dono do mundo. Deus é dono do sistema solar todo, das galáxias, é dono de tudo, dono do sol, dono da chuva, dono das plantações, das colheitas. Ele é dono de tudo. Como é que você vai roubar Deus, irmão? O pastor fala que vocês roubam a Deus para roubar o seu dinheiro. Ele fala assim que quando você não dá o dízimo, você está roubando a Deus. Olha que ignorância, que falta de discernimento, né, irmãos? Aqui está escrito aqui, ó, roubará o homem a Deus? Tem uma interrogação. Essa interrogação significa o seguinte: como assim roubar a Deus? Como assim? Roubará o homem a Deus?
Como assim? Como rouba Deus? Aí responde aqui, ó. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Claro, ninguém entendeu nada, né? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. É nisso que o povo estava roubando a Deus, na desobediência, porque estavam levando o dízimo, estavam levando os dízimos e as ofertas alçadas, os bolos, os manjares, né? Os bois. Só que ele estava levando o bicho machucado, e a lei que Deus entregou para Moisés lá atrás é que a ovelha não podia ter uma pinta, irmãos. Ela tinha que ser totalmente branca, não podia ter uma pinta, nem uma pinta. Estou pondo na minha frente para você ver. O pano é branquinho. Se tivesse uma pinta aqui, não podia levar para Deus. Deus não queria. Então, eles estavam desobedecendo, sabe por quê? Eles estavam roubando a Deus em desobediência, que não tem nada a ver com dinheiro. O pastor fala para você que é dinheiro, por isso que a igreja chamava isso importante. Na igreja chamava, eu vou ensinar para você o seguinte, que Deus não quer o seu dinheiro. Não quer. Nunca quis. Tá? Tem vídeo para trás aí que eu fiz. Vê no YouTube lá, tá? Agora eu mudei a capa do vídeo, tá? Em vez de ser aquele hominho todo branquinho, cheio de interrogação, continua sendo ainda. Mas agora tem um olho bonito, azul, tá? Eu vou colocar um olho depois desse vídeo aqui para você ver, tá? Então, deixa eu ver, o vídeo desce. Em cima do vídeo, vocês vão ver o olho que eu vou botar, que é a capa do vídeo agora. E aquele do hominho continua também. Eu vou pôr os dois. O do hominho, cheio de interrogaçãozinha colorida, branquinho. E o olho azul. Lindo olho azul. Tá, entenderam, então? Entenderam? Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Você consegue roubar a Deus? Pergunta para você mesmo. Responde para você mesmo. Você consegue? Se você conseguir, você vai ser o cara mais rico do mundo. Não existe uma pessoa mais rica se ela conseguir roubar a Deus, né? Já pensou? Você roubar a Deus? Você já pensou? Se você conseguir roubar a Deus, irmãos, olha, nem o diabo conseguiu. Nem o anjo do céu conseguiu. Quando ele falou bobeira lá, já foi expulso logo, sabe? Então você acha que você consegue roubar Deus? Só tem um jeito de você roubar Deus. Eu vou falar para você agora, pelo amor de Deus, coloca isso na sua cabeça, irmão, não é dinheiro. Você só tem um jeito de desobedecer a Deus, de roubar a Deus. É desobedecer a palavra do Senhor. Isso é roubar a Deus. Isso deixa Deus triste, entendeu? Quando Deus diz aqui, honra teu pai, honra tua mãe, se você não honrar o teu pai e não honrar tua mãe, você está roubando a Deus, porque você está deixando de cumprir o mandamento do Senhor. Você está roubando a Deus em desobediência. Deus não está falando de dinheiro, não. Os pastores falam para te roubar, tá? Roubará o homem a Deus? Eles falam assim, rouba sim, vocês roubam. Vocês não dizem, vocês estão roubando. Deus não quer dízimo. Deus não quer dízimo. Deus quer oferta, Deus não quer nada. Hoje não. Isso aqui é para o povo de Israel só. Vou ler para você. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Vamos ver com quem Deus está falando aqui? Vamos ver? Malaquias capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler, eu vou mostrar para você, eu não sei se você está com a Bíblia sua aí, mas vou mostrar para você aqui, ó. Olha aqui. Olha com quem Deus está falando. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra quem? Contra você? Irmão, pelo amor de Deus, preste atenção. Está falando com quem? Contra você? Você é da onde? Você é de Israel? Mesmo se você for de Israel, não é com você. Esse tempo passou. Faz 3.000 anos já. Peso da palavra do Senhor contra Israel. O único povo que Deus pediu para dar o dízimo. Você não tem que dar nada. Nada. Deus não precisa do seu dinheiro. Ou você consegue roubar Deus? Você consegue? Se você conseguir, você é o cara mais rico do mundo. Não existe um cara mais rico que você. Você entendeu? Você acha mesmo?
que você consegue roubar Deus? Para de brincar, né? A pessoa fala que rouba Deus, isso aqui é gozar da cara de Deus, gente. Faz isso não. Pelo amor de Deus. Palavra, lá, peso da palavra do Senhor, Malaquias capítulo 1, versículo 1. É só para você saber com quem o profeta Malaquias está falando aqui. Não é com você, tá? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Não é contra São Paulo, não é contra Minas, não é contra os Estados Unidos, Rússia, Japão, contra ninguém, contra Israel. Lembra da mulher de Cananeia? Lembra? Quando ela falou para o Senhor: Senhor, me ajuda, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Você lembra o que Jesus falou para ela? Jesus falou assim: eu não vim para você. Foi a mesma coisa que Jesus ter falado isso, tá? Eu não vim para você, eu vim para o povo de Israel, eu vim para os judeus, eu vim para salvá-los. É para eles que eu vim, porque eu sou o pão da vida descido do céu. Eu vim para eles, eu não vim para você. Foi isso que Deus falou, Jesus falou para ela lá. Sabe por quê? Ela falou assim: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Terrivelmente, irmãos, é terrivelmente mesmo. A pessoa que está terrivelmente endemoniada, ele pula no fogo, ele pula na água, enfia a mão dentro da água fervendo, ele sobe na parede, ele cai da parede, sobe na casa, desce da casa, ele desaparece, fica 3 dias fora, depois volta de novo, vai morar em cemitério, come carne de defunto, sabe? Isso é demoniado. Porque o endemoniado gadareno fazia isso. Isso que eu estou falando, tá? Então você já está vendo aqui que a Malaquias não é para você, né? Ou você é de Israel. Se você é de Israel, também não é para você, que já passou 3.000 anos, o templo já foi destruído, tá? Então é por isso que eu não dou dízimo também. Se eu for levar o dízimo, eu vou levar para o templo de Israel. O templo foi destruído. 70 anos depois que Jesus morreu, o templo foi totalmente destruído. Os romanos entrou lá e os midianitas dentro do templo de Israel, eles mataram 1.800 pessoas. Imagina a poça de sangue que virou aquilo lá. O templo de Israel, onde se oferecia o dízimo. 1.800 pessoas com a cabeça cortada. Imagina quanto sangue tinha lá, irmãos. Acho que dava no seu tornozelo, sabe? O tanto de sangue tinha lá. 1.800 pessoas mortas lá. E não foi só pessoas que estavam lá, não. Foi sacerdote, levitas. Se fosse a igreja de hoje, seria pastor, todo mundo. Mandou matar todo mundo. Deus mandou matar todo mundo. Dentro do templo, 1.800 pessoas foram mortas. Depois disso, pegou fogo lá, sem ter lugar para pegar fogo, porque o templo era todo feito de pedra. Mas pegou um fogo lá e destruiu tudo. Não sobrou nada. Só porque antes de Jesus, saindo do templo, alguns anos antes de Jesus, porque isso aconteceu 70 anos depois que Jesus morreu. Jesus saindo do templo, os apóstolos falaram para ele: Senhor, o senhor está vendo como que é bonito esse templo? Como que é forte, bem feito? Jesus falou assim: presta atenção, não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus anunciou a destruição daquilo, porque Jesus é o próprio Deus, irmãos, tá? Irmãos, vou pedir uma coisa para você, pelo amor de Deus. Se você não tem discernimento, se você tem alguma dificuldade para ler a Bíblia, ora antes, irmão. Tá bom? Todo dia, quando você acordar, agradece a Deus pelo dia. Pai, muito obrigado por mais um dia. Antes de você levantar mesmo. Pai, muito obrigado pelo dia. Tá? Depois que você vai lá, abre a janela, vê o céu, vê a chuva, vê o dia que tiver o tempo. Pai, obrigado, eu estou vivo mais um dia. Mais um dia que eu vou te adorar o dia todo. Eu vou ver tudo que o Senhor fez para mim. A chuva, o vento, o almoço, a água que eu vou tomar, o banho que eu vou tomar, a roupa que eu vou vestir, as pessoas que vão estar perto de mim. Tudo é obra de Deus para a sua vida. Tá bom? Agradece a Deus. Na hora de dormir, você fala para Deus: Deus, perdoa, Senhor, os meus pecados, porque você pode morrer dormindo, tá, irmão? Então você ora para Deus: Pai, não sei se eu pequei, eu não me lembro, Pai, mas eu devo ter pecado contra o Senhor. Se eu pequei, Pai, me perdoa, Jesus, me perdoa. Perdoa os meus pecados, Senhor. E perdoa também, Pai, ora pela sua família. Pai, perdoa também os pecados da minha família, Senhor. Porque eu não sei o que eles têm feito. E Jó falou assim, lembra? Jó oferecia sacrifício para Deus
e para os seus filhos também. Ele não sabia que os filhos dele estavam fazendo lá longe, né? Então ele foi oferecer o sacrifício para ele e para os seus filhos também. E é muito bonito esse exemplo de Jó. Então, siga esse exemplo de Jó. Quando você for orar à noite antes de dormir, Pai, perdoa os pecados meu e de todos da minha casa, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço ao Senhor, perdoa, Senhor. E você vai ter uma noite deliciosa de sono. E no outro dia você vai acordar, tá? Você vai acordar e você vai dizer assim, vou abrir a janela, ou deitado ainda, você fala, Pai, abri o olho. Oh, glória, obrigado, Senhor, por eu estar vivo mais um dia. Que esse dia, Pai, seja um dia para mim te adorar. Eu vou ver aquela goiabinha lá no pé de goiaba, Senhor, eu não vou arrancar ela e jogar fora. Não vou arrancar não, porque eu sei que o Senhor pôs ali. Foi colocado com as suas mãos, Pai. Eu vou obedecer ao Senhor, Pai. Eu vou cumprir os seus mandamentos, Senhor. Obedecendo, Pai. Tudo que o Senhor fez, eu sei que é para mim. Tudo. O sol é para você, a lua é para você, a chuva é para você, tá? A vida é para você, o ar é para você, sabe? Para você viver. E o alimento Ele vai te dar, e a água Ele vai te dar, e a comida Ele vai te dar, e principalmente, olha, isso aí diz o Salmo 23, o Senhor é o... Vê lá para você ver que bonito que é, está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, nada, nem alegria, nem alimento, nem água, nem luz, nem nada. Se faltar, vou falar um pouco o que aconteceu comigo esse dia. Bom, você já viu aqui em Malaquias que não é para vocês aqui, né? É peso da palavra de Deus contra Israel. Eu vou ler de novo, tá? Vou mostrar para você. Aqui, ó. Malaquias, tá? Olha, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, né? Então esquece esse negócio de dízimo, tá? Deus não está falando com você não, tá? E eu gostaria de falar para você também, infelizmente Jesus não veio para você, nem para mim, tá? Agora eu vou falar por que nós somos salvos. Se ele não veio nem para mim nem para você, por que nós somos salvos então? Eu vou falar para você. Irmãos, busque mais discernimento, pelo amor de Deus, tá? Não fica aí na cabeça de homem não, irmãos, pelo amor de Deus, não fica. Os homens são corruptos, ladrões, sabe? Essas igrejas que eles fazem por aí, está tudo no nome deles. Você está pagando, mas você não tem direito a nada lá, sabe? Se um dia você quiser pousar lá, você não pode, entendeu? Você não pode. Se um dia você for despejado da sua casa, falar, pastor, vou pousar aqui agora, vou trazer a minha mudança para cá. Eu falei assim, aqui não, bacana, você está ficando doido? Ô pastor, mas eu sempre dei o dízimo. E daí, rapaz? Eles são muito corruptos, irmãos. Faz isso não. Nunca você vai conseguir roubar Deus. Sabe por quê? Sabe por que você nunca vai conseguir roubar Deus? Porque Deus é dono de tudo. Entendeu? Ele é dono, inclusive, de você. Tá? Então, você já viu que Malaquias não é para você, né? Roubará o homem a Deus? Não. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Só. Tá? Ninguém mais. Agora eu vou ler para você o que os pastores falam por aí que Jesus mandou dar o dízimo. Mentira. Vamos lá. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mentira. Vamos lá. Mateus 24, 24. Vamos lá. Não, 25, 25. É isso mesmo? 25, 25? Acho que é 23, 23, se não me engano. Eu estou indo muito rápido aqui, ó. Mateus 23, 23 diz assim, ó. Irmãos, vocês sabem quem Jesus veio? Ele veio para o povo dele, ele não veio para você, não veio para mim. Jesus veio para o povo dele. Então Jesus foi o quê? Judaísmo. Ele não é judeu? Ele não é o leão da tribo de Judá? Ele é judeu. Maria era judia. Ela era da tribo de Judá também, tá? José também. José, o pai não biológico de Jesus, o pai dele é da linhagem de Jesus, sim. Tá? Maria também é sim, tá? Você sabe o nome do avô de Jesus? Por parte de Maria? O pai de Maria? Não sabe? E a avó de Jesus, você sabe o nome dela? Não sabe?
Vou falar para você. O nome da mãe de Maria chamava Ana. O nome do pai de Maria chamava Joaquim. O nome do pai de José, o pai não biológico de Jesus, chamava Jacó. Tá? Eu estou falando isso só para você saber, tá, irmão? É bom você ler a Bíblia, irmão, para ninguém te enganar. Pelo amor de Deus, olha aqui o que Jesus disse aqui. Por que Jesus disse isso aqui, irmãos? Mateus capítulo 23, versículo 25. Por que Jesus disse esse ai aqui? Mateus 23, 23. É isso mesmo. Olha o que diz. Eu vou ler isso aqui, eu vou ensinar você, irmãos, para você compreender isso aqui. Porque o pastor Silas Malafaia, ele quer roubar você, então ele fala que isso aqui Jesus está mandando ao dízimo. Irmãos, aqui Jesus está mandando ao dízimo, sim. Sabe? Mas ele não veio para cumprir a lei. E o dízimo não é lei? É a lei, né? É um dos 613 itens da lei, é o dízimo. Era obrigado a dar o dízimo, o povo de Israel. E olha o que diz aqui em Mateus 23, 23. O pastor Malaquias traz isso para hoje. Os pastores vão buscar isso lá no Antigo Testamento e traz para hoje para te roubar. É isso que eles fazem, sabe? Não acredita nesse, irmão, pelo amor de Deus, não acredita. Olha, eu vou ler para você, Mateus 23, 23, e vou explicar, tá? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Agora eu vou ler também o 24, que os pastores não gostam de ler, tá? Eles não dão sequência, não. Ele só leu o 23, onde chama você de hipócrita. Está chamando você de hipócrita. Você é hipócrita, irmão? Você não é hipócrita. Jesus não veio para você. Ele não veio para você. Ele não está falando com você. Isso aqui é Antigo Testamento. Mateus é Antigo Testamento. Ou você já viu fazer testamento de uma pessoa que acabou de nascer? Já viu? Você já viu isso, irmão? Já viu? Tem cartório que faz isso? Eu já vi fazer certidão de nascimento. Certidão de... Irmão, tem hora que dá vontade de rir das coisas que você acredita, sabe? Tem hora que dá vontade de rir. Que é brincadeira, não é? Fazer certidão de nascimento de uma pessoa que acabou de nascer. Esses pastores são sem vergonha, né, rapaz? Eles enrolam vocês tudo, rapaz. Sabe por que você é enrolado assim? Sabe por que você acredita tanto assim nesses babacas, esses pastor? Porque você não lê a Bíblia. Entendeu? Você não lê a Bíblia. Você não tem discernimento da palavra de Deus. Tá? Você não tem discernimento. Aquela página branca que fica aqui no meio, eu arranquei, tá? Que aqui lá não foi Deus que pôs, não. Que lá foi o homem. Olha aqui, ó. De um lado Malaquias, do outro lado Mateus. Tá vendo? Terminou o livro de Malaquias. Malaquias tem 4 capítulos, tá vendo? Era para ter uma folha branca aqui no meio. Eu arranquei. Arranquei, cuspi nela e joguei no lixo. Tá? Joguei no lixo pelo seguinte: isso não é de Deus. Entendeu? Isso aí foi quem pôs. Isso aqui é uma folha que caiu aqui. Quem pôs isso aí foi o homem, não foi Deus. Então, o que o homem pôs não me interessa, sabe? Porque o homem, como já te disse, é corrupto. Eu sou também, você é também. Nós temos que orar a Deus para a gente não ser igual a esses ladrão aí que estão roubando todo mundo. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo lá? Mateus 24, 23, 23. Vamos ler lá de novo? É simplesinho chegar. Mateus 23, 23. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Eu vou ler para você, tá? Ai de vós, escriba... Irmãos, com quem Deus está falando aqui? Com os escribas e os fariseus. Escribas e fariseus. Por que Deus está falando com eles? Porque eles eram doutores da lei, tá? Escriba, fariseus, saduceus, sinagoga. Isso tudo nasceu quando o povo de Israel foi cativo por 70 anos em Babilônia, tá? Aí nasceu lá os escribas, porque não tem mais tempo para oferecer nada.
Então vamos escrever a lei de Moisés. E quem sabia escrever naquele tempo eram pouquíssimas pessoas. Vamos escrever a lei de Moisés e vamos, todo sábado, ler a lei de Moisés, para o povo não esquecer da lei de Moisés. Num ponto foi importante, nascer os escribas, que escreviam as leis de Moisés e passavam ler para as pessoas, os escribas, os fariseus. Os fariseus na verdade não tinha nada a ver com... Eles eram pessoas, tipo um partido político, entendeu? Os fariseus. Eles eram pessoas que corrigiam os escribas e corrigiam o povo para saber se estavam cumprindo a lei ou não. Então os escribas escreviam a lei de Moisés para distribuir nas sinagogas. Foi lá no cativeiro de Babilônia que surgiu a sinagoga, porque não tinha templo mais para oferecer oferta para o Senhor, porque o templo de Jerusalém, os babilônicos, ao invadir Jerusalém, derrubou o templo, quebrou, destruiu tudo e levou tudo para eles, destruiu o templo, não tem mais tempo para oferecer nada, e chegaram ao ponto de pensar, os escribas e os fariseus, que a leitura do livro da leitura das 613 leis era tão importante quanto a oferecer o sacrifício. Então, quer dizer, eles começaram a pensar o seguinte: ler as leis de Moisés para o povo aqui no cativeiro de Babilônia, eles tinham essa liberdade lá, viu, irmãos? Esse cativeiro aí foi um cativeiro arrumado por Deus, tá? Não pensa que eles eram chicoteados igual foi lá em... Onde foi mesmo? Que lugar tem pirâmide? Como é que é? Egito. Não pensa que foi igual ao Egito, não, que eles foram escravizados. Lá foi escravizado mesmo, mas Babilônia não. Babilônia eles foram um escravo livre, tá? Eles podiam orar para Deus, eles podiam escrever as leis de Moisés, eles podiam distribuir as leis de Moisés, e foi lá que começou a surgir as sinagogas, tá? A sinagoga começou a surgir lá, porque o escriba sabia a lei de Moisés de cor, de tanto escrever a lei de Moisés, ele sabia 613 leis de cor. Então ele pegou, escrevia, e escrever naquele tempo não era para qualquer um, entendeu? A pessoa era um artista, a pessoa que conseguia escrever. E o que lia então era mais artista ainda. E os escribas, os fariseus gostavam de ler. Os escribas e os fariseus, eles eram mais ou menos a mesma pessoa, porque o escriba escrevia as leis, o fariseu corrigia as leis, então ele tinha que ler a lei. Então, quando o fariseu queria, ele virava escriba, entendeu? Ele tinha tão guardado na cabeça dele. Agora eu vou falar uma coisa, ele tinha tão guardado, vou terminar de falar, ele tinha tão guardado na cabeça dele as leis, que eles sabiam de cor, os escribas e os fariseus, tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês aqui, para vocês verem como que é a corrupção. Como que é a corrupção nos dias de Jesus, e nos dias de hoje é pior ainda. Hoje é uma roubalheira do inferno. O dízimo que você dá vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno. Ó, eu estou avisando. Se você quer dar o dízimo, dá o dízimo. Esquece então Mateus capítulo... Mateus não. Qual que é o nome do irmão de Jesus mesmo? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Todos que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de toda a lei. Você cumpre toda a lei? Se você cumprir, você já está errado, porque Jesus já cumpriu. Você vai cumprir por quê? Você está falando que Jesus não cumpriu? Você vai ser culpado por Deus se você cumprir a lei. E dízimo e Malaquias é lei, Mateus é lei, Marcos é lei, porque Jesus viveu na lei, para cumprir a lei, não foi? Aqui, se ele falasse para os caras que não deu dízimo, ele está errado, porque ele tinha que cumprir a lei. Aqui ele estava cumprindo a lei. O que ele falou aqui? Mateus capítulo 23, versículo 3. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que... 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho,
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus estava mandando eles cumprir a lei, sim. Lembra quando Jesus curou aqueles 10 leprosos? Lembra? Você já viu essa passagem? Já, né? Então, o que Jesus falou para eles? A hora que eles falaram assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus falou assim, eles não podiam se aproximar de Jesus, porque a lei falava que esse é o item da lei, que eles não podiam se aproximar, de ficar 100 metros longe da pessoa e ainda falar assim, eu sou imundo, ficar gritando, eu sou imundo. A pessoa é muito desprezo. A pessoa está doente, morrendo, ainda tem que gritar, ficar 100 metros longe da pessoa e dizer, eu sou imundo, além de ser desprezado pela própria família. Então, chegou 10 leprosos e gritou para Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, eu vou morrer, Pai. Eu vou morrer, Senhor, né? Então, leproso, todos nós 10 aqui, ó. Jesus, só que Jesus falou? Ele falou isso para se cumprir a lei mandava isso. Se apresenta aos sacerdotes, quem vai liberar vocês é o sacerdote. Entendeu? A lei dizia isso. Se você ler o livro de Levíticos, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, você vai ver que a lei de Moisés falava isso. Lá tem um específico lá só sobre lepra, tá? Então, quando eles falaram, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus só falou para ele o seguinte, ó, vai lá e te apresenta ao sacerdote. Por que ele falou isso? Porque é lei. A lei mandou. Por que ele chamou os caras de hipócrita aqui? Porque eles não estavam dando dízimo, e dízimo é lei. Entendeu? Por que Deus levantou Malaquias? Porque Malaquias é lei. Por que Deus nasceu em Mateus? Porque é lei. Jesus veio para cumprir a lei. Veio ou não veio? Vou ler para você agora que veio, tá? Abre o livro lá em João. João capítulo 1. Facinho de achar. Nossa, dobrei a folha. João capítulo 1. Abre lá para você ler lá. Você vê que Jesus veio para cumprir a lei. João capítulo 1. João capítulo 1. Está escrito assim, ó, João capítulo 1. No princípio era o verbo. Nós estamos falando de Jesus aqui, tá? Jesus e Deus junto. Lembra quando Deus foi fazer o homem? Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Façamos está no plural, tá? Se fosse singular, ele falaria assim, eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança. Ele, não, Jesus estava junto. Ele falou assim, façamos, porque Jesus significa a palavra. Isso está escrito em Apocalipse. Está escrito que Jesus é a palavra, tá? O nome dele é a palavra. Vou ver se eu acho lá para você, porque ele fica falando só também, fica até chato, né? Ah, tá aqui. Apocalipse capítulo 18, versículo 13 diz assim, olha aqui o que Jesus está falando. Olha aqui, Apocalipse capítulo que é esse? Capítulo 19, versículo 13, é isso mesmo? Deixa eu ver. Isso, 19, 13. Leia aí na sua Bíblia. Olha o que isso aqui fala sobre Jesus, ó. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus, né? Então falando de Jesus, tá? Então quando Deus falou assim, façamos, essa palavra que saiu de dentro de Deus, façamos, é Deus, é Jesus, quer dizer, o que falou é Deus, façamos, a palavra é Jesus. Então, por isso que diz João, quer ver? Vamos lá, João, para nós. Ah, tá aqui. João capítulo 1. Vamos ver João capítulo 1. Olha lá, vou ler João capítulo 1 para você entender que Jesus é a palavra que saiu de dentro da boca de Deus. E Jesus é o próprio Deus. Eu vou falar para você agora. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo. Verbo é palavra. Você viu lá escrito lá em
Acabei de dizer para você lá em Apocalipse, você viu lá? Então tá, Jesus é a palavra, né? Está escrito lá. Com a veia salpicada de sangue, o nome pelo qual ele chamava era a palavra. Então que lá é Jesus, tá? No princípio, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus era o Deus, Jesus era a palavra que saía de dentro da boca de Deus. Tudo foi feito. Agora vamos ver aqui, vamos continuar lendo para ver que tudo foi feito por ele e para ele. E nada que foi feito sem ele seria feito. Então vamos para o versículo, vamos ler o 1 e o 2 junto? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra, tá? Versículo 2: estava no princípio com Deus, ele estava no princípio com Deus. 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Deixa eu ler de novo 3: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Está vendo? Jesus é a palavra, ele criou todas as coisas, porque ele é o próprio Deus. Está claro que Jesus é o próprio Deus? Deixa eu ler de novo em cima. Primeiro versículo, que diz que Jesus é o próprio Deus. Ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Vou ler de novo. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, era a palavra. Hoje ele é a palavra de novo, porque ele não está aqui com nós, uma palavra dele está aqui, né? Isso aqui é Jesus, viu, irmãos? Isso aqui é Jesus. Respeita isso aqui, tá? Pelo amor de Deus. Respeita. Não fica aí na onda de pastor não dando dízimo, não, você vai se dar mal com isso. No princípio era o verbo, quem? Jesus. E o verbo estava com Deus, dentro de Deus. E o verbo era Deus, ele era o próprio Deus. O verbo, a palavra que está dentro de você, vamos dizer que você é Deus. A palavra que eu estou falando agora é o próprio Jesus falando e criando todas as coisas. Faça-se o sol, fez. Faça-se a terra, fez. Faça-se as nuvens. Chova. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, é plural, não é singular. Se fosse singular, ele falaria assim: eu vou fazer o homem a minha imagem e a minha semelhança. Mas ele não falou isso. Ele falou assim: façamos, eu e você, Jesus, o Pai e o Filho junto. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele estava no princípio que Deus, estou no versículo 2, tá? No princípio com Deus. Agora o 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, Jesus, que é a palavra, e sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, porque tudo que ele fazia, falava, se transformava em vida na hora. Haja vegetação, as plantas cresceram na hora. Haja animais no mar, parecia um grande peixe. Haja animais na terra, parecia um grande bicho. Deus é poderoso, irmão, pensando. Está pensando o quê? Deus é poderoso. Quando os pastores enganadores aí falam que você rouba a Deus, cuidado com essas palavras aí, ó. Cuidado com esse negócio aí. Roubar a Deus, se você enfiar na sua cabeça que você está roubando a Deus, olha, você vai pagar caro por isso, tá? Não brinca com Deus, não. 4 diz assim: nele estava a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Bonito isso aqui, né? E o 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, mas o 5 diz assim, João capítulo 1, versículo 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Mataram Jesus, irmãos. Não compreender aqui significa matar. Quando você não compreende uma pessoa, é a mesma coisa que você matar o sonho dela. Sabe quando uma pessoa vai falar com você com o maior carinho e você desaponta aquela pessoa e xinga a pessoa à toa por nada? Está cheio de gente assim por aí.
você mata o sonho daquela pessoa. De repente ela está querendo ganhar você para Jesus. E você está matando o sonho dela de ganhar você para Jesus. Mas mesmo assim, não se preocupe, tá? Você desprezou essa pessoa, mas Deus vai mandar outra pessoa. Porque sabe por quê? Porque Deus te ama, tá? O 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo seu nome era João. Este veio para testificar da luz, para que todos crescem por meio dele. João nasceu 6 meses antes de Jesus, tá? Então, quando Jesus começou o ministério dele, João já tinha começado o ministério dele também, pregando: Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir, o Messias vai chegar. Foi profetizado, tá vendo? O profeta Isaías aqui falou que 700 anos depois, e 700 anos é agora, Jesus vai nascer agora, vai nascer de uma virgem. Fique esperto, todo mundo que ele vai nascer, fique esperto. E João preparou o caminho para Jesus. Quando ele nasceu, todo mundo já estava esperando o Messias. Na verdade, estava esperando um Deus. Por isso que até os apóstolos de Jesus não acreditavam nele. Ele estava esperando um Deus assim, todo poderoso, um Deus que, nossa, era o cara, entendeu? Que ninguém podia com ele. Ele era tremendo. Não, esse não. Esse Deus que veio, ele veio como homem, para ensinar o homem como amar a Deus. Esse Deus, por isso que eu falo para vocês, isso aqui explica bem quem é Jesus. Não fica triste não, tá? Isso aqui é Deus, tá? Se ele vir aqui na terra, morre tudo na hora. Lembra das pessoas que relavam na arca? Morreu na hora, né? Você lembra um dia que foram levando a arca, tipo num carro de boi, e a arca deu uma balançada assim, a arca quase caiu, um soldado foi lá e pôs a mão na arca para segurar a arca, morreu na hora. Morreu não, foi fulminado, virou fumaça, desapareceu, sumiu, acabou. Não pode, Deus não pode vir aqui. Deus é tão santo que se ele vir aqui, nós morremos na hora. Todos nós morremos. Não existe inimigo, mas não existe um ser mais poderoso que Deus. Não existe. Você pode achar quem você quiser que é poderoso. Estados Unidos, Rússia, Alemanha, pode achar quem você quiser. Deus é dono de tudo. Está escrito que tudo foi feito para Ele e por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Então Deus não pode vir aqui, tá bom? Olha aqui, ó. Deus é isso aqui, tá? Essa folha branca. Agora, quem veio aqui? Jesus. Quem é Jesus? Essa folha. Isso aqui é Jesus. Tá bom? Agora ele pode nascer de uma mulher. Olha o tamanhinho que ele tá. Olha o tamanhinho que ele era. Agora ele pode nascer de uma mulher. Ele pode te ensinar. Como homem, ele vai nascer homem para ensinar o homem como amar a Deus, como respeitar as leis de Deus. Aí ele veio para ensinar os judeus. E ele nasceu no livro de Mateus, não foi? Então, o ministério dele começou lá, não foi? Então o livro de Mateus é o Antigo Testamento, certo? Ele mandou cumprir lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, ele mandou dar o dízimo. Por quê? Porque está cumprindo a lei. Não veio para cumprir a lei? Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que ele não veio para destituir a lei, ele veio para cumprir a lei. E cumprindo a lei, ele a destituiu. Está escrito na Bíblia, tá, irmão? Vamos ler a Bíblia, né? Aí destituiu a lei, ele falou: pai, tira o primeiro e coloca o segundo. Aí, tudo bem, o pai fez isso. Tirou a lei e colocou a graça, somos nós. Oh, glória a Jesus. Então ele nasceu desse tamanho, pequenininho. Se fez pequeno por nós, viu, irmãos? Se fez maldito morrendo na cruz por nós. Porque era só maldito que morrer na cruz, tá? Pessoa amaldiçoada, ladrão, assassino. Ele morreu lá por você, por mim, tá? Então ele fez desse tamanho por mim, por você, tá? Ele sendo o próprio Deus. E você sabendo disso, que Jesus ficou desse tamanho por amor a você, como você vê Jesus? Como você vê Jesus, irmão? Se você fosse desenhar o rosto de Jesus hoje, como seria o rosto dele? Ele estaria feliz ou ele estaria triste?
Hein? Esse Jesus aqui, que saiu desse Deus aqui, todo-poderoso, que não pode chegar perto de você, que se chegar perto de você, você morre. Mas ele por isso que ele se fez desse tamaninho aqui, para ele poder chegar perto de você e saber quais são as suas dores, para saber quais são os seus pensamentos, para saber do que você precisa. Está escrito na palavra de Deus o seguinte: tudo que você pedir a Deus em oração, crendo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Tudo que você pedir a Deus, crendo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Tá? Você quer? Vou falar para você uma coisa legal que a gente aprende lendo a Bíblia, que talvez o pastor não te ensine. Mas para você pedir as coisas para Jesus, para Ele te dar, porque Ele é o próprio Deus, Ele é desse tamanho aqui, mas Ele é isso aqui. Tá? Não se esqueça, de onde Ele veio é daqui. Mas o que nasceu na terra foi esse. Nasceu de uma mulher pecadora. Viu? A Ana, a mãe de Maria, ela não podia ter filho. Mas ela conversou com Joaquim, o marido dela, e falou assim: vamos fazer uma oração para Deus, para que Deus nos dê um filho. Ela pediu um filho, homem. E ela orou para Deus, ela e o marido dela, Joaquim, e Deus deu um filho para ela, porque Ana era estéril, a mãe de Maria, não podia ter filho. Aí Deus deu um filho para ela, deu uma filha, Maria. Aí Maria nasceu. E Maria, quando ela tinha, não sei quantos anos que a criança começa a andar, irmãos, acho que com 2, 3 anos, né? Por aí. Acho que com 3 anos, acho que 4 anos, sei lá. Aí só sei que ela colocou a Maria no vão da perna dela assim, pôs a mão no ombro dela assim, e deu um empurradinho nela para Maria andar, que ela estava começando a aprender a andar. E ela deu 2 passinhos e caiu. Naquele tempo o chão era de pedra, tá? O chão Por isso que Jesus sofreu muito depois que o pai dele morreu. Ele ficou sendo o carpinteiro da família, entendeu? Então Jesus nasceu de uma mulher pecadora. Você entendeu? Só que ele não nasceu do pecado. Por isso que Deus diz o seguinte aqui na palavra do Senhor: Deus ama o pecador, mas Deus detesta o pecado. Tá bom? Olha o tamanho de Jesus e o poder que tem esse Deus. Ele mostrou algumas vezes o poder dele, mandando o vento calar, mandando a chuva parar, andando sobre as águas, levantando o morto que tinha morrido, Lázaro, levantando a filha de Jairo, lembra? Curando leprosos, qualquer tipo de doença ele curava, porque ele é Deus. Lembra que ele é Deus? Aí o que é que aconteceu? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, o livro de Mateus, Jesus nasceu, é Antigo Testamento. Marcos, Antigo Testamento. Lucas, Antigo Testamento. João começa o Novo Testamento. Sabe por que começa? Para mim começava mais para frente, era em Atos dos Apóstolos, porque aqui em João Jesus ressuscita e o Novo Testamento só acontece quando Jesus ressuscita, tá, irmãos? Se você tiver uma Bíblia que tem essa passagem no meio, ó, Novo Testamento, a partir dali começa Mateus, arranca e joga fora, pode arrancar e joga fora. Você não é de Deus não, você é do diabo, para confundir sua cabeça, para dizer que isso aqui que falou Mateus aqui, Deus está falando com você. Mentira. Essa folha que puseram no meio aí, isso a partir daqui é Novo Testamento, é mentira. Isso aí não foi posto por Deus, isso aí foi posto pelos ladrões que querem te roubar, tá? Você está no Novo Testamento Jesus escreveu para você. Mentira. Ele estava tentando acertar o povo dele, o povo judeu. Ele nasceu judeu de uma judia, entendeu? Ele nasceu judeu de uma mulher judia. Ele nasceu em Judá, ele nasceu em Israel, em Jerusalém. Ele nasceu na terra de Canaã, ele nasceu lá. Para quê? Para os judeus
para ele falar de Deus para os judeus, mas os judeus acreditavam tanto nas leis de Moisés que não acreditaram em Jesus. Apesar de João ter anunciado que ele viria, e isso está escrito no Pentateuco, né? Está escrito no livro messiânico de Jesus, do profeta Isaías, eles não acreditaram em Jesus e mataram Jesus. E esse Jesus aqui morreu. Morreu, sabe por quê? Para cumprir a lei. Eu não acredito que você vai querer cumprir a lei que ele já cumpriu. Eu não acredito. Irmãos, é um pecado você cumprir a lei. Porque Jesus já cumpriu. E a Bíblia diz que ele, cumprindo a lei, ele a destituiu, arrancou fora. Você vai cumprir a lei, irmão? Você vai cumprir Malaquias? Você vai cumprir Mateus? Você acha que Jesus está falando lá com você ou está falando com o povo de judeu? O ministério de 3 anos e meio de Jesus foi todinho judaísmo. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Mas diz a Bíblia lá em João, diz aqui mesmo. Olha lá. João capítulo 1, versículo... Olha, João capítulo 1, versículo 10 diz assim, ó: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Os judeus não conheceram ele. O mundo de Jesus, que Jesus queria, era o povo dele, o povo judeu. Mas o versículo 10 diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E o 11 diz assim: veio para o que era seu. Quem que era seu? O povo judeu, né? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Por quê? Porque eles achavam que a lei de Moisés era mais verdadeira que Jesus. Entendeu? Eles acreditavam mais na lei de Moisés do que no que Jesus falava. Jesus assustava as pessoas quando ele ressuscitava morto, mas eles não tiravam isso da cabeça, que a lei de Moisés é mais importante que ele, que era ensinado todo sábado na sinagoga para todo mundo, os 613 mandamentos que ele veio para cumprir. E ele, cumprindo todos eles, ele morreu. Acabou, voltou para o céu. Hoje ele é o Todo-Poderoso de novo. Irmãos, você acha que quando Jesus vir aqui, você acha que vai ser pequenininho de novo? Como ele foi quando ele nasceu de Maria? Nunca mais. Nunca mais você vai ver um Jesus crucificado. Nunca mais você vai ver um Jesus sofrendo por você. Nunca mais você vai ver um Jesus sendo chicoteado por você. Nunca mais ele vai pôr o pé nessa terra. Nunca mais. Quando ele vier buscar a sua igreja, ele não vai descer aqui. Ele vai vir lá no céu, porque ele é o próprio Deus. Ele vai vir lá nas nuvens. O céu vai estar azulzinho. Vai estar um azul que até dói o olho. Aí você vai ver uma nuvem vindo e Jesus veio junto. E Jesus esperou lá. Jesus parou lá em cima. E o que aconteceu agora? A terra começou a chupar. O ar começou a chupar as pessoas de Deus para ir tudo com Jesus. Todos indo com Jesus. Todos indo com Jesus. As crianças vão sumir tudo, vão tudo com Deus. Às vezes as crianças vão, os pais vão ficar. Às vezes vai o pai também junto, entendeu? Os pais que foram fiéis ao Senhor. Aí ele vai para o céu e vai levar todos para a igreja. Só que quando ele subir para o céu, sabe uma coisa que vai acontecer? Que é importante que você saiba? Que junto com as pessoas que vão subir com Jesus, vai subir também o Espírito Santo de Deus.
E quem te convence hoje que Jesus é o Senhor da sua vida é o Espírito Santo de Deus. E se a terra ficar sem o Espírito Santo de Deus, quem vai te ensinar? Quem? Não existe homem. Os homens são corruptos, como já disse. O seu pastor é ladrão. Entendeu? Nós somos ladrões, nós somos assassinos, nós somos hipócritas. Isso que nós somos. Nós somos de Jesus porque Ele nos recebeu pela sua infinita bondade. Entendeu? Até está escrito aqui, João capítulo 1, versículo 12. Vou ler o 10, vou ler o 11 também. O 11 diz assim, João, capítulo 1 de João, versículo 11 diz assim, o 12 fala sobre nós, tá? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, os judeus. Os 3 anos e meio de Jesus foi por judaísmo, tá? Não foi cristianismo. 12 agora é você e eu. Mas todos quanto o receberam, eu e você, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é irmão de Jesus, você é filho dele. Ele é pai de Maria, tá? Ele é pai da mãe de Maria. Ele é pai do pai de Maria. Ele conhece você desde a fundação do mundo. Amém? Vou parar, tá? Então é por isso que eu não sou dizimista, tá? Porque não tem lugar para levar o dízimo. Vou levar o dízimo para os ladrões? Eu não. O meu dinheiro, o meu salário? Que isso? Jamais. Levar o meu dinheiro para os ladrões, esse cara não faz merda nenhuma e vai querer roubar o meu dinheiro. Não. Deus me abençoe, eu vou pegar minha bênção e dar para um vagabundo lá que não faz nada? Não vou não. Deus não mandou construir esse templo também não, tá? Esse templo que eles falam, vamos construir um templo. Deus não mandou não. Deus mandou destruir o de Jerusalém. Vai construir outro. Se Ele mandou, escreve para mim, põe na Bíblia. Põe agora. Eu quero saber onde é que é esse templo que eu quero lá ver. Porque Deus não mandou construir mais nada. Eu vou dar a bênção apostólica com a harpa cristã, tá? Essa harpa aqui onde tem hinos maravilhosos para o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, peça discernimento para Deus. Tá bom? Não fica preocupado não, hein? Eu não vou entender a Bíblia nunca. Vai entender sim. Pede discernimento para Deus. Você tá pensando que eu nasci sabendo, irmão? Eu nasci analfabeto, não sabia nada. Eu tive que ir na escola aprender a ler e escrever, entendeu? Tudo que eu sei sobre a Bíblia, eu sei porque eu li a Bíblia, porque eu entendi a Bíblia. Eu pedi para Deus. Quantas vezes eu pedi para Deus, Pai, me ensina o que está escrito atrás das palavras do Senhor. Quantas vezes eu li uma passagem e eu não entendia? Entendeu? Quantas vezes isso? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor Jesus esteja com cada um que está ouvindo essa palavra. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que você possa ser cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra do Senhor Jesus, que você seja liberto dessa maldição que se chama dízimo. Isso aí vai levar muita gente para o inferno e vai levar os pastores também para o inferno. Vocês vão encontrar com eles lá. Se você continuar dando dízimo, você vai para o inferno e vai encontrar com eles lá, tá? Porque o irmão mais novo de Jesus, Tiago, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, que todo aquele que cumprir toda a lei e tropeçar num só ponto, vai se tornar culpado de todos. Você cumpre toda a lei? Ou você só cumpre o que enche o bolso do seu pastor? Quando ele fala de dízimo lá em Malaquias, você acredita nele? Você acredita nele? Eu não acabei de falar para você que aquele livro lá foi escrito para os israelitas? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Você não é de Israel? Mesmo se for, já passou 3.000 anos? Hein? Que Deus te abençoe.
Que Deus venha falar mais no seu coração, porque, irmãos, sabe uma coisa que eu aprendi? Que eu não sou ninguém para colocar nada no seu coração, sabe? Eu não sou ninguém, mas o Espírito Santo do Senhor é. Ele é o nosso. Até eu falei de Jesus, falei de Deus, mas não falei do Espírito Santo, né? Sabe quem é o Espírito Santo? Ele é o nosso consolador, sabe? E só existe um pecado, irmão, que não tem pecado. Desculpa, só existe um pecado, irmão, na palavra do Senhor Jesus, que diz que Deus fala que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Porque se você é uma pessoa que obedece a Deus, que acredita em Deus, e de repente você começa a falar mal do Espírito Santo de Deus, você não tem perdão. A Bíblia diz que você não tem perdão. Porque o único que podia te perdoar é o Espírito Santo. Você está indo contra ele. Como ele vai te perdoar, irmão? O único perdão que não tem pecado. Olha, sabe o Hitler? Se ele pediu perdão antes de morrer, ele foi para o céu. Só para você ter uma noção do amor de Deus. Ele matou milhões de muçulmanos. Mas se antes de morrer ele dobrou o joelho e pediu perdão para Deus, Deus perdoou ele. Assim como ele fez com aquele assassino lá na cruz. Não tente entender o amor de Deus, tá, irmão? Não tente colocar limites no amor de Deus. O amor de Deus não tem limite. Ele é muito grande, é muito poderoso. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Não se esqueça, todos os dias foram feitos para que nós glorifiquemos o nosso Deus. Amém? Que assim seja na sua casa, na sua vida, junto com seus filhos. Tá bom? Que Deus abençoe você e toda a sua casa, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus tenha falado com você. Eu não sou dizimista, nunca vou ser. E se um dia eu abrir uma igreja, não sei se Deus vai me dar essa bênção. Se Ele me der, porque se eu abrir é porque Ele me deu. Então se Ele me deu, Ele vai manter, vai ou não vai? Ele é poderoso ou não é? Então estou tranquilo. Eu tenho vontade de abrir, mas se não abrir também porque Ele não quer, porque já tem um monte de promessa de Jesus aí que Ele vai vir e que o mal vai se instalar e que os ladrões vão roubar você, que é os pastores, e que eles vão distorcer a Bíblia buscando passagem aqui para tentar te roubar e você vai acreditar igual um bobo. Tudo está escrito. Então eu só acho que não sei se essa igreja minha vai ser uma boa, não. Sabe? Pensando, né? Pensando, né? Porque é o seguinte, se eu faço uma igreja assim, tão certinho, tão bonitinho, sabe? Deus presente, chamar Deus presente. E eu começo a falar que não pode dar o dízimo. De repente Deus não quer que seja assim. De repente Deus quer que seja do jeito que Ele quer, né? Então o meu desejo é esse, mas eu não sei se o meu desejo é o desejo de Deus, né? De repente Deus quer que as pessoas entendam que o Espírito Santo do Senhor está aqui para nos convencer do pecado e do juízo. Então Ele já mandou o Consolador para nós. De repente não precisa da igreja que eu estou querendo fazer, tá? Não precisa. De repente não precisa. Se Ele quiser que eu faça, Ele vai me ajudar, tá? Eu não preciso de você, não preciso de dinheiro seu, não preciso de nada seu. Se Deus for abençoar com fazer essa igreja, eu vou fazer ela, Deus vai me abençoar, eu não vou precisar de ajuda de ninguém. Ele vai me dar, tá bom? E pelo contrário, em vez de eu pegar dinheiro, nós vamos dar dinheiro para as pessoas que precisam, tá? Nós vamos ajudar as pessoas que precisam, pessoas órfãs, pessoas viúvas, pessoas pobres que não têm dinheiro para comer, que não tem presente para as crianças, que não tem nada, brinquedinho para as crianças, leite não tem para as crianças. Deus vai abençoar para que nós possamos dar isso para as crianças. Nunca eu quero nada deles, eu quero ajudar. A nossa igreja vai ser para ajudar. Mas eu estou falando isso, mas esquece isso, tá? Isso aí é Deus que sabe, porque se Ele levantar, Ele vai cuidar. Não é igual hoje, não.
Os pastores falam que a igreja que estão fazendo, os templos que estão fazendo é de Deus. Se fosse de Deus, não precisava de ser, né? Você acha que Deus precisa de você para levantar um templo? Precisa? Então Deus não tem poder nenhum, né? Você precisa de ler mais Romanos capítulo 1, versículo 19, tá? Lê lá. Irmão, fique com Deus, que Deus te abençoe. Estou falando assim, cada vez é mais coisa na cabeça da gente para falar. Amanhã talvez a gente vai falar uma passagem, eu falei aquela passagem eu queria explicar para você. Abre sua Bíblia no último livro da Bíblia, qual que é o Apocalipse, capítulo 1. Abre lá. Apocalipse, capítulo 1. Olha o que está escrito aqui. Amém? Já acharam? Vou dar 20 segundos, 15 segundos para você achar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, tá? Vou explicar para você o que significa isso, porque isso aqui é complicado. Se você não tiver discernimento da palavra de Deus, você não entende não. Já começa no capítulo 1, você já começa a ficar perdido. Amém? Acabou. Apocalipse, capítulo 1. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Vou ler até aqui só. Tem mais um pedacinho, mas vou ler só até aqui. Presta atenção. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Como assim Deus lhe deu? Jesus não é Deus? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Como assim Deus deu revelação para Jesus Cristo? Jesus Cristo não é Deus? Ele não falou para o Felipe lá? Felipe falou para ele: Senhor, basta que o Senhor nos mostre o Pai. Ele falou assim: Felipe, mas eu sou o Pai. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Como assim? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Que revelação que Deus deu para Jesus? Ele não é Deus? Você não entendeu nada. Eu vou explicar para vocês aqui só para a gente terminar, tá, irmãos? Já está dando quase 1 hora e vai estar dando quase. Deixa eu explicar que já está terminando. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Eu vou ter aqui, tem mais umas coisas que está escrito aqui, mas que foi mandado para o apóstolo João, você não interessa. Olha lá, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Por que Deus deu a revelação de Jesus Cristo? Porque foi Ele quem sofreu por você. Entendeu? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Então essa revelação que foi dada enquanto Jesus estava aqui na terra, tá? Entendeu? Revelação de Jesus Cristo foi revelada para ele através do Pai, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos, o servo dele que estava aqui, né? As pessoas que ouviam a palavra dele, sobre as coisas que brevemente hão de acontecer. E as pessoas não acreditou. Lembra do apóstolo dele? Senhor, você ouviu o tamanho desse tempo? Jesus falou assim: fique esperto, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Passou 70 anos, aconteceu isso que Jesus falou. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus cuide de você e da sua casa. Que você seja muito feliz. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você for por qualquer crítica aqui, coloque um versículo, tá bom? Porque se você não colocar um versículo, eu vou tirar você da minha página. Tudo bem? Eu estudo a Bíblia. Eu não sou dizimista, nunca vou ser, porque o dízimo... Tem um vídeo aí que fala assim, o dízimo é um passaporte para o inferno. Vê lá no YouTube, está lá no YouTube já. O dízimo é o seu passaporte para o inferno, tá? Se você é dizimista, você está indo para o inferno sem saber, tá bom? Porque você acredita em homens, não acredita na palavra de Deus, tá? Então, se você for fazer uma crítica, coloque uma passagem bíblica, tá? Sem passagem bíblica eu vou cancelar você, tá bom? Porque a minha parte tem 5.000 pessoas e eu não estou precisando de mais ninguém. Muito menos você que não sabe nada de Bíblia. Tá bom? Se for criticar, critica com a palavra de Deus que eu quero aprender com você. Tá bom?
Agora, se for uma crítica vã, eu vou cancelar você, tá bom? Eu vou pôr outra pessoa no lugar que tem mais de muitas pessoas querendo entrar, tá bom? Hoje eu cancelei umas 15 pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui não é lugar de brincar, aqui é lugar de aprender. Que Deus tenha falado no seu coração e que você passe a ter discernimento das coisas de Deus agora. Amém? E creia, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, da sua vida. Amém? Amém. Que Deus te abençoe.